legal, estamos de volta e hoje nosso quadro Sexta Fora, nosso convidado é, como eu falei no primeiro bloco, um dos grandes nomes da música cristã no Brasil. Trata-se do Azaf Borba, que da mesma forma que eu falei na outra semana do Bené Gomes, junto com Ademar, creio que sejam os três principais nomes, assim, não que sejam só eles, mas eu digo que de forma efetiva continuam no ministério, continuam ministrando louvor e adoração na nação brasileira, trazendo algo de novo em relação a canções, e são pessoas muito respeitadas, não só pela igreja em geral, mas pessoas que militam nisso, músicos, grandes líderes de louvor e adoração. Me lembro do bate-papo, por exemplo, com o Fernandinho, ao perguntar ao Fernandinho como começa o ministério do Fernandinho, e mais de uma vez o Fernandinho citando, tanto ele como a Paula, citando o Azaf Borba como uma das grandes inspirações acerca de uma carreira, de uma conduta muito bacana, de tudo isso que aconteceu com a música evangélica, de crescimento e de profundidade na nação brasileira. Azaf Borba talvez seja o principal pioneiro de canções autorais da igreja brasileira. Não é que não existam outros compositores nessa época, mas é um dos de maiores relevância, que tem mais canções, que são canções mais conhecidas, e um cara assim, ministerialmente, que continua na militância, principalmente de missões. Você vai ouvir no bate-papo. Vou parar por aqui, porque você vai conferir nesse bate-papo maneiro. Segura, ó. Alô, meu diretor, aperta o play aí. Aperta o HD, meu bom. É entrevista, bate-papo aqui no Sexta Fora com Azaf Borba. Roda. Salve, salve, galera. Estou em mais um Sexta Fora. Meu convidado já tradicional aqui, amigo da antiga, Azaf Borba. Uma honra tê-lo aqui. Freguês, Sexta Fora. Uma honra tê-lo aqui sempre, Azaf. Alegria toda minha. Honrar o nome do Senhor Jesus, poder testemunhar alguma coisa nova. Sempre tem alguma coisa nova. É verdade. Glória a Deus. Sempre temos novidades, né? Sempre. Azaf, uma coisa que esses últimos dias eu vi que você tuitou e chamou minha atenção, foi você falou assim, parem de transportar internacionalmente maconha que vocês não vão morrer. Aí eu achei, aquilo foi uma palavra dura, mas tem uma verdade, né? Brasileiros, parem de levar droga para Indonésia, porque lá morre. Aqui a gente convive, né, com traficantes, com droga. Eu mesmo fui drogado. A gente convive mais democraticamente, mas lá não. Lá o tráfico de droga mata. É uma opinião polêmica porque de alguma forma você não é a favor da pena de morte. De jeito nenhum. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que tem lugares que alguns crimes que para nós são passíveis de cadeia, de discussão, né, de porquê socialmente, em outros lugares não. Como no Oriente Médio, onde eu trabalho muito, lá dificilmente tem tráfico de droga, porque lá morre mesmo. Eu não sou a favor da morte, sou a favor da vida. Todo mundo sabe disso, mas eu estou dizendo, não vá com esses tipos de crimes que nós convivemos para lugares, porque lá morre. Você tem um trabalho missionário muito bacana em relação ao mundo árabe, à Ásia inteira. Inclusive, depois a gente vai falar sobre o teu livro, que também foi produzido em árabe, né? Mas eu queria que você falasse das novidades em relação a isso, do evangelho no mundo árabe, principalmente das últimas notícias em relação a gente percebe... Será que eu estou equivocado de perceber uma perseguição ao cristianismo, algumas mortes específicas? Queria que você falasse o panorama internacional de alguém que tem uma militância nessa área, nessas regiões. Eu dou graças a Deus que há 18 anos eu trabalho no Oriente Médio e tenho uma certa visibilidade, porque eu trabalho com mídia, com gravação, com produção de clipe, tenho meu rosto, né, conhecido por lá. Então, sempre tem que se ter cuidado, porque hoje em dia tem uma perseguição aberta contra o cristianismo. Não vou dizer que é de todo o mundo árabe, mas tem um grupo por lá que está matando cristão mesmo. E se pega uma pessoa que pode ser uma personalidade, melhor para eles ainda, mais visibilidade, mais eles querem ganhar com tudo isso. O negócio deles é fazer propaganda em cima de matar cristãos, e não só cristãos, mas minorias de todos os tipos. Você acha que, de alguma forma, a igreja cristã no mundo é um momento, assim, apologético? Não sei se é apologético, mas é uma hora de nós juntarmos mãos, é uma hora difícil para o cristianismo, porque o cristianismo está sendo pressionado por dentro e por fora.
por exemplo, por dentro está sendo pressionado nos seus princípios, naquilo que crê, naquilo que quer continuar vivendo. Tem leis em diversos países tentando impingir sobre a igreja coisas que nós não concordamos, como, vamos dizer, o casamento homoafetivo e coisas assim, que não são coisas que nós concordamos. Foi a mesma luta com o divórcio algum tempo atrás, e outras coisas mais, criação de filhos, né? Já não pode mais literalmente criar os filhos do jeito que a Bíblia ensina. Por quê? Porque existem leis agora que controlam isso. Então, tem uma pressão interna de princípios, mas tem uma pressão externa também, contra a existência da igreja em alguns lugares. Nós estamos numa frente parlamentar para refugiados, estamos convivendo muito com esta realidade no mundo inteiro, não só no Oriente Médio, mas tem outros lugares da África, da Índia, em que o cristianismo está sendo perseguido à morte. Você é de uma geração, Asaf, assim, que eu me orgulho muito em falar, que, por exemplo, quando você fala das nações, do teu coração em relação à pregação do evangelho no mundo todo, é latente a gente perceber que a música estava atrelada a missões, a um chamado de ir além das nossas fronteiras. Como você avalia hoje em relação aos líderes e ministros de louvor da nação brasileira? Você não acha que às vezes eles ficam muito internamente, muito preocupados com o seu mundinho, em vez de ter esse chamado em relação ao evangelho e missões a nível mundial? Eu acho que é importante a gente ter gente, né? Mas que redundância. Nós termos pessoas na nossa pátria que olham para a pátria, querem levar a glória de Deus, fazer grandes eventos, e é necessário isso para a continuidade, para a expansão do evangelho. Mas uma parte, como diz Isaías 66, uma parte dos que são salvos, eu levarei às nações. É uma palavra literal de Deus. Uma parte, não são todos, uma parte dos que são salvos, uma parte dos adoradores, uma parte dos ministros, uma parte dos pastores, daqueles que se dizem crentes no Senhor Jesus, uma parte tem que olhar para fora, tem que ir para longe, tem que ver o sofrimento do mundo, tem que investir. Tudo isso que temos feito é investimento. Eu não cobro pelos livros, eu não cobro por nada. Esses livros são investidos, são doados para entidades, para a sua subsistência, para ter recursos, e ao mesmo tempo vamos semeando a visão de Deus que Deus tem nos dado. Quando você fala isso, me puxa uma outra pergunta dessa questão de cachês e tal. Não foi perdida uma essência em relação a isso? Eu acho tão assim, eu percebo você falar, eu vejo uma certa ingenuidade, assim, uma coisa bem latente do evangelho na sua essência. Você não acha que no nosso meio isso se perdeu um pouco em relação à cobrança de cachês, em relação à relevância na mídia, algumas estrelas? Qual é a tua avaliação do momento que a gente vive em relação aos grandes nomes da música gospel em relação a isso? Eu acredito que essa é uma realidade. O próprio mercado gospel surgiu, insuflado primeiramente por rádios, depois por gravadoras, por muita mídia, até pelas igrejas, né, que gostam desse movimento, que gostam de ter os grandes nomes, os caras que estão na mídia, os caras que representam sucesso. Então, por essa visibilidade, por essa importância, por essa relevância, as pessoas começaram a cobrar, não por aquilo que elas são. Eu sou relevante porque Deus me fez assim desde o início do meu ministério, completando 40 anos. Ademar, que está chegando aqui também, 40 anos de ministério. E a relevância está na continuidade, naquilo que a gente fez de grão em grão, de passo em passo, e não em algo criado por uma mídia, por sucesso humano. Nosso sucesso é ser encontrado fiel. Eu acredito que algumas pessoas se perdem por esse sucesso. Isso eu acredito. Algumas pessoas perdem até a sua essência e a sua motivação, porque quando o que você ganha é mais importante do que aquilo que você dá no seu próprio coração, já perdeu. Então, se eu for em um lugar pela importância do que eu vou ganhar e não daquilo que eu for dar, que eu estou levando, o que tem mais valor na minha vida é o que eu tenho por dentro para dar, para repartir, não o que eu vou receber.
como num evento como esse. Não é um grande evento, mas a importância do que eu tenho para dar para as pessoas que estão aqui é tão grande que me leva para qualquer lugar. Grande, pequeno, multidão, pequena igreja, pequeno congresso. Fui num congresso com 12 líderes dos povos quechuas, lá no altiplano peruano. Fiquei ali a semana ensinando aqueles homens. Tá bom para mim, porque o que tem dentro de mim vale. Não ganhei nada, não vendi um CD. Pelo contrário, fiquei doente. Mas o que eu tenho é mais importante do que eu tenho para receber. Quando o que você quer receber é maior do que o que você tem para dar, cuidado, seu ministério pode parar. A gente vai para um intervalinho rapidinho. No próximo bloco, Azaf Borba. Segura, não zapeia não troque de canal, volto já.